Olá, meu nome é Wagner Silva e eu estou falando sobre decoradores TypeScript. No vídeo anterior eu fiz uma breve introdução falando sobre decoradores e também falei sobre decoradores de classe. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre decorador de método. Diferente do de classe, que recebe apenas um argumento, o de método recebe três: um objeto de classe, o nome do método, que pode ser uma string ou um símbolo, e a descrição da propriedade, o property descriptor. Esse último é responsável para a gente fazer a modificação, adição de novos comportamentos, observação. Embora você pode usar aí em conjunto o objeto de classe junto com o nome do método para fazer as mesmas modificações. A gente vai ver isso aí na prática. E em relação à interface Property Descriptor, eu vou estar falando melhor dela, de todas as propriedades que ela tem, no próximo vídeo, onde eu vou estar falando de decorador de parâmetro e de propriedade. Porque acho que não faz muito sentido eu falar da propriedade getSet para a gente manipular um método. Como no de classe, ele modifica o comportamento, ele adiciona novas funcionalidades. Então você já percebeu aqui que na declaração da função decoradora de método, nós temos um nome, temos aqui os três argumentos e temos aqui o nosso objeto. Aí você pode pensar, então eu posso modificar minha classe através do de método? Posso. Mas não é didático, não faz sentido eu declarar aqui acima da minha função a chamada de um de método para modificar o comportamento da classe. Então, por convenção, ele é utilizado para você sobrescrever o método, não para você sair modificando outras propriedades da sua classe. Para isso a gente já tem o de classe, de método, propriedade e parâmetro. Tá? Então, por convenção, é dessa forma que a gente utiliza. Eu tenho minha função, acima da minha função o símbolo arroba, fazendo a referência aí para a função decoradora, no caso o método. E o que vai fazer a diferença aí para o de classe ou de método é a passagem de parâmetro. Enquanto eu tenho um único argumento no meu de classe, no meu de método eu tenho três. Tá? Então é isso que vai diferenciar um do outro. Nesse vídeo eu vou estar utilizando as bibliotecas Request, Request Promise e Request Sync. Então vamos à prática. Bom, eu fiz algumas modificações referente ao código anterior, porque o nosso decorador de classe aqui depende de um parâmetro, ou seja, se o acesso for requerido, eu vou imprimir meu nome em token passando aqui o usuário e senha. Como é opcional, também transformei aqui nosso construtor a passagem de parâmetro opcional. Então coloquei aqui o símbolo de interrogação nas propriedades do nome e senha, indicando que agora é opcional a passagem do parâmetro ao instanciar a classe. E estou excluindo aqui o nome e a senha caso o acesso não for requerido, para ele não retornar não definido lá para a gente no nosso objeto de usuário. Adicionei aqui o método lista de amigos, que recebe uma lista e imprime aqui o amigo, e o método notificação, que recebe um string e imprime aqui no console log. Coloquei aqui, se o acesso for requerido, eu passo o usuário e senha, senão eu não preciso passar os valores. Aqui eu mantive igual, e aqui, se o acesso for requerido, eu vou imprimir minha mensagem de boas-vindas e vou aqui apresentar a lista de amigos. Então, se eu executar aqui, como eu não estou requerindo um acesso, ele vai imprimir aqui as funcionalidades básicas, as propriedades, meu usuário com URL, imprime aqui a URL e as propriedades que eu tenho, que podem ser manipuladas aqui. E se eu modificar aqui, resolvi fazer o login na aplicação, por assim dizer, e executar novamente, eu tenho todas as outras propriedades e tenho aqui minha lista de amigos sendo imprimida. Estou agora retornando no meu objeto de usuário o nome e token, uma vez que eu passei o usuário e senha. E essas modificações estão sendo feitas pelo decorador de classe. E aqui as outras funcionalidades, uma mensagem de boas-vindas que está sendo agregada através do decorador de classe, aí só para o pessoal que não viu o vídeo anterior ficar ciente da onde está vindo essas informações aí. Bom, ninguém vai ficar digitando na mão aí uma lista de amigos toda vez que um usuário resolver logar. Normalmente a gente faz isso aqui de forma dinâmica. Então eu vou comentar aqui para vocês perceber a evolução que a gente está fazendo. E também vou comentar aqui, vou adicionar aí a chamada desses dados através de uma requisição GET. Então aqui eu comentei o nosso método que foi utilizado anteriormente e agora eu estou fazendo uma chamada de uma requisição GET através de um decorador de método. Estou passando aqui a URL e aqui eu fiz algumas modificações aqui no escopo do nosso método. Então guarda essa palavra, escopo. Aí vocês vão entender por quê. Logo de cara aqui eu já não estou mais requerindo aqui a passagem de parâmetro. Tá? Eu estou declarando aqui minha função sem passagem de parâmetro. E aqui eu tenho uma propriedade nova, amigos. E está recebendo aqui um cara chamado dados. Bom, aqui no meu decorador eu importei aqui a request promise e request sync. Okay?
Lembrando que a request sync não é indicado para produção, está lá na documentação. E aqui eu tenho meu método, né? Minha função decoradora de método. Eu tenho uma função get, que recebe uma URL, que retorna uma função decoradora, onde eu tenho aqui meu objeto, né? Meu nome do método e a descrição da propriedade. Nesse aqui, eu tenho algumas propriedades, mas eu vou só estar abordando aí a propriedade valor. As demais eu vou estar falando no próximo vídeo. Aqui eu estou fazendo uma cópia do nosso método original, ou seja, a descrição do método .valor indica que através dessa declaração que eu capturo o método, né? Ou seja, é como se eu tivesse de forma invisível aqui, isso aqui, ó, tá sendo atrelado lá essa chamada aqui, essa funcionalidade. E eu estou fazendo uma cópia aqui. Aqui é o cabeçalho, as configurações, eu não vou entrar em detalhes disso aqui, tem lá na documentação das bibliotecas. Nosso foco maior é aqui, né? Então eu tenho uma descrição do valor, e agora eu estou sobrescrevendo, passando uma função nova, né? Eu teria essa daqui, como eu já falei, né? Aqui, agora eu estou sobrescrevendo essa função, uma vez que eu já fiz aqui a cópia do nosso original, declarando aqui essa variável. E aqui o que eu estou fazendo? Ó, já estou colocando aqui um comentário, adicionando a propriedade dados ao escopo do método. Então estou fazendo lá uma requisição get assíncrona, síncrona, né? O S aqui de síncrono, eu até coloquei aqui método síncrono. E estou criando aqui, ó, uma propriedade chamada dados. E estou passando a propriedade aqui, ó, do meu escopo para minha função original. Eu fiz a cópia da função original, então ele vai fazer a chamada dessa função original, ou seja, ele vai executar essa função original passando aqui o valor. Por isso que eu declarei aqui diz, ou seja, eu devo documentar, declarar a convenção desse diz dados como uma propriedade. Porque se eu viesse aqui agora, ó, perceba que eu tenho todas as propriedades da minha classe. Não tem a propriedade dados, né? Essa propriedade de dados vai ser gerada em tempo de execução através do nosso decorador de método. Então eu estou convencionando que eu não vou passar parâmetro toda vez que eu fizer uma chamada do método get. Não vou precisar passar o parâmetro, mas eu tenho que estar atento em perceber e documentar e, sei lá, você está na produção com várias pessoas e indicar que toda vez que eu precisar utilizar um dado, eu vou ter que utilizar essa propriedade dados. Então eu tenho que meio que deixar exclusiva, né? Não posso simplesmente chegar aqui, colocar dados e... porque aí eu vou estar sobrescrevendo a informação que está vindo lá do servidor, tá? Então aqui a nossa chamada vai se modificar. Eu já não preciso mais passar parâmetro aqui, né? Eu faço uma declaração simples. E aqui eu coloquei a notificação para vocês perceberem um certo comportamento aí. Eu falei da palavra escopo. Vocês vão entender o que vai acontecer quando a gente chamar o método assíncrono, né? Então, se eu executar aqui, ó, o que aconteceu? Ele fez a chamada, chamou lá a URL e imprimiu normalmente, né? Ou seja, funcionou aqui a nossa chamada e a adição aqui dos dados no escopo através aqui da chamada da função original, passando aqui os dados para o escopo do método original. Agora, se a gente utilizar o método assíncrono, as coisas vão mudar, obviamente, né? Então vou comentar novamente aqui. E agora o nosso método ficou restrito a apenas um retorno, né? A gente já não tem mais a regra de negócio, vamos dizer assim, dentro do escopo do nosso método. Como vai ser um método assíncrono, a gente vai estar retornando um promise, tá? Então, ou seja, agora cabe a chamada da função fazer a manipulação desse dado. Ou seja, deixa eu habilitar ele aqui. Ó, agora eu estou fazendo uma requisição promise, né, o P ali coloquei, né, um método assíncrono, sobrescrevendo a função original, ou seja, ela não existe, né, já não existia aqui, a gente que guardou aqui
a propriedade original para manter o mesmo fluxo. Só que agora, o que a gente está fazendo? Está fazendo a chamada do nosso método decorador, atrelando aqui no nosso método principal, a nossa lista de amigos, e eu não tenho regra nenhuma. Então toda essa funcionalidade aqui agora fica a cargo da chamada do nosso método. Então quem vai ser responsável por fazer isso agora vai ser a chamada, né? Ou seja, eu vou comentar aqui, opa, e agora a minha função que é responsável pela regra de negócio, tá vendo? Toda essa funcionalidade que estava dentro da minha função, né, tanto no primeiro caso quanto no segundo, agora eu estou deixando por conta aí da chamada, né? As duas primeiras chamadas eu passei o parâmetro, a outra eu não passei nada, né? E agora a nossa função aqui tem um dentro do promise, né? E ele está sendo responsável aí por imprimir os nomes na tela. Então agora, se eu executar, o que aconteceu aqui? Primeiro você está percebendo que as informações não estão mais aqui no nosso, vamos chamar de grid, né? Como aqui. Também a nossa notificação ficou na ordem que não é que a gente queria no começo, né? Ou seja, ter os nomes e abaixo aqui, ó, ter os nomes e abaixo aqui a gente tem a notificação. Por que isso aconteceu? Né? Quando a gente está aprendendo ali JavaScript, tem dois conceitos que a gente fica perdido quando a gente vem de Java, linguagens como Java e C Sharp ali, né? Porque a gente é acostumado com aquele cara chamado top-down, que é o quê? Executa esse, depois você executa esse, depois você executa esse, e aí você chama esse aqui, depois, né? Então você já sabe qual vai ser a sua ordem de retorno. Então você está esperando, de certa forma, a mesma coisa acontecer aqui. Só que tem um cara que chamado dois, né, caras chamados, um chama escopo e o outro chama callback, ou callback, como queiram, né? E esses dois caras que são um terror aí de quem vem dessas linguagens aí de metodologia top-down. Porque o JavaScript, eu costumo dizer que ele, depois que eu entendi, que eu também apanhei por conta disso, eu costumo dizer que ele é top-down right. Quando mais o seu escopo estiver à direita, de certa forma, vamos pensar assim, né? Que aqui eu tenho um outro escopo, né? Quando veio esse den aqui. Ele tende a demorar a sua resposta, a modificar a ordem que era. Né? Então, às vezes a gente tem aquele costume, né? Executa aqui uma função e aqui declara aqui uma variável e espera o valor dela vir. Ela não vem. Isso é horrível. Até você aceitar, né? Aquela aceita que dói menos, você perde um baita tempo em relação a isso, né? Como a gente está utilizando aqui o TypeScript para de certa forma manipular o JavaScript, é bom ressaltar sempre isso, né? Para quem está aprendendo, às vezes o cara não quer aprender muito sobre JavaScript, gostou mais do TypeScript, mas uma coisa depende da outra, né? Então você precisa saber desses dois conceitos aí. Então para isso aqui nesse caso, eu até fiz aqui uma nova funcionalidade, eu já tinha até feito, né? Onde eu vou chamar aqui meu decorador de método. Coloquei aqui um timeout, né? Aqui 3 segundos, para que quando eu executar aqui de novo, ele pelo menos aqui me mantenha a ordem, né, da lista primeiro e depois da notificação, né? Uma vez que eu não vou modificar aqui e jogar dentro da lista, porque a ideia é mostrar mesmo esse funcionamento de escopo, né? Como é diferente aí de outras linguagens, onde você sabe que a sequência das linhas indica o resultado final, e no JavaScript não é bem assim, né? O TypeScript, da mesma forma que, vamos dizer assim, um depende do outro, né? Então, o que eu fiz aqui nesse método timeout? A diferença aqui é que eu estou colocando uma função e aqui eu estou demonstrando uma outra forma, né? Eu declarei aqui uma variável, tem uma função onde eu estou recebendo um parâmetro, estou retornando aqui uma função decoradora de método, né? Tem aqui nossas três propriedades, né? Aqui eu tenho o nosso objeto, que pode ser qualquer coisa, aqui seria o nome, né? Então aqui poderia ser um string, e aqui nosso property descriptor aqui para pegar o valor. Eu fiz uma cópia do nosso original, né?
coloquei aqui uma função aqui, para quem não viu o vídeo anterior, é dessa forma aqui, ó, que a gente captura as variáveis de uma função. Ou seja, quando eu passei essa variável aqui, essa notificação, através dessa chamada, é essa função aqui, ó, que está pegando. Eu coloquei aqui como um REST, né, eu poderia declarar assim porque é apenas um parâmetro, mas eu já deixei aqui para, vamos dizer assim, genérico, né, para receber mais de um parâmetro. Então é através desse argumento aqui, ó, desse parâmetro aqui, que eu estou pegando todos os nossos... eu poderia até colocar aqui mensagem do mesmo jeito que eu coloquei lá, né? Não teria problema nenhum. Todas as vezes que eu declarar uma função dentro do escopo, né? Então aqui a gente tem o nosso escopo, ó, esse escopo aqui, ó, da função decoradora, que é essa daqui. Então toda vez que eu fizer isso aqui, por exemplo, colocar aqui um parâmetro qualquer, eu estou indicando que é o parâmetro que eu passar na minha função, que está vinculada aqui ao nosso decorador, né, no caso dessa função aqui, eu estou pegando aqui a mensagem, né? Então, sei lá, poderia colocar aqui diretamente mensagem, eu estou esperando uma mensagem e vou manipular essa mensagem da forma que me convém, tá? A não ser que eu faça a chamada aqui e aí eu mesmo passo um valor para dentro dessa função, tá? Mas se eu não passar, então qualquer função dentro do escopo de de uma função decoradora, né, que você declarar com um parâmetro, ele vai capturar a informação que você passar na função original, né? No caso aqui ele está capturando a mensagem que eu passei aqui ao chamar aqui a nossa notificação, ok? Então aqui eu coloquei um timeout, aqui fiz as configurações, passei aqui as informações tanto pelo, né, eu coloquei aqui, acaba sendo até dois parâmetros, né? O primeiro parâmetro aqui para minha função decoradora e o segundo parâmetro aqui que é passado diretamente através da função, né? Então ele agrega, ele pega o primeiro aqui e através da declaração da função, né, e eu declarando que existe parâmetro nessa função, ele captura esse parâmetro passado, essa informação passada para a nossa função. Para finalizar, no começo do vídeo eu disse que além da último parâmetro aqui, descrição da propriedade, que a gente utiliza para manipular aí o nosso método, a junção do objeto mais o nome da propriedade também dá a possibilidade do mesmo. Então como que a gente pode fazer isso? Se a gente for seguir esse exemplo aqui, ó, a gente declara aqui o nosso objeto, juntamente aqui, ó, com o nome da propriedade e retorna. Que nesse caso aqui a gente teria o mesmo resultado, tá? Então além de você poder utilizar dessa forma, também há a possibilidade dessa. Por isso que eu falei lá no começo que daria para você manipular também algumas outras propriedades, né? Eu poderia de repente aqui declarar um token e passar um novo valor para esse token aqui. Então na hora que eu fosse chamar a minha função lista de amigos, ele ia também aí posteriormente, né, se eu agregasse aqui, se eu fizesse a chamada aqui do usuário token, a partir daqui ele ia imprimir um resultado diferente do qual foi apresentado aí no começo, né? Esse valor aqui seria inteiramente modificado mediante aí a utilização desse meio aqui para manipular as informações. Então é por isso que eu disse que para se tomar cuidado, né, e convencionar que o decorador de método é feito para você manipular o método, porque você pode fazer isso e não fica muito claro, né, que você está modificando ali de alguma forma alguma informação diferente. Bom, é isso. Eu fico por aqui, como sempre. Não vou passar código nenhum, porque copiar e colar não é aprendizado. E vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.